Um sorriso novo dele, Mineiro. Como é o nome dessa dentista? Eu vou falar sempre dela aqui. Lorena. Ô, Lorena, olha o Penha. sorriso dele. Ô, Pedrosa, todo mundo treinou tudo, fez tudinho? Sim, tá tudo conforme a gente imaginou, né? Para esse momento, para essa semana. O Vasco tem aí um jogo adiado diante do Cuiabá, então vai jogar contra o Grêmio novamente fora de casa. O Vasco vai fazer 3 partidas aí fora de casa por conta desse adiamento. Eu acho que o Grêmio também é um time acessível para o Vasco hoje, para ser muito honesto. O momento do Grêmio é ruim, não só pela posição na tabela, mas é um time que carece de qualidade técnica, até vem ao mercado, pegou agora o Bright White, que é um jogador que já jogou no Barcelona, atacante, justamente para essa vaga do Diego Costa, como a gente comentou aqui, que se lesionou, mas é uma equipe que está longe de ser uma grande equipe no momento. O Grêmio é colossal, gigante como clube, mas o time do Grêmio é um time muito acessível para o Vasco. Acho que o Vasco tem totais condições de ir lá e pontuar. Por exemplo, contra o Atlético, eu já achava pelo momento, mas a qualidade técnica do Atlético é muito maior do que a do Grêmio. Eu acho que hoje o Vasco tem condições, principalmente com esses reforços. Alex Teixeira, Souza, Coutinho, o Emerson Rodrigues também e o Payet, que não deixa de ser um reforço voltando à lista de relacionados. Inclusive, você viu o Renato na coletiva? De Apertou mão a dada, mão, né? segura na mão de Deus e vai. Tem que segurar mesmo. Ô, Pedrosa, e o Botafogo que anunciou o novo... Jogando mal. Você sabe que ele tá fazendo partidas horrorosas. Você sabe que o trabalho dele tem prazo de validade, mas ele consegue aquela vitória por 1-0 em casa. E a vitória te dá um respaldo. Aí você vai perder mais tempo com aquele técnico. O Praxedes pra mim é isso. O Praxedes pra mim é um jogador que, a partir do momento que o técnico Rafael Paiva considera ele uma opção para ser titular do Vasco da Gama, ele vai, em algum momento, jogar bem, ele vai, em algum momento, fazer boas partidas, mas depois ele vai voltar ao seu ritmo normal. Conseguem entender a alusão que eu fiz? É perda de tempo. É perda de tempo. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade é que a gente tem um técnico que claramente gosta de dar oportunidades para os atletas que estão no elenco. Como deu para o Galdames, como deu para o Praxedes, como deu para tantos outros da base. Na maioria das vezes, ele acertou. Ele deu espaço para o Leandrinho. Ele deu espaço para o JP. Ele colocou o Adson no lugar que ele deveria colocar. Ele colocou o David como titular absoluto. Ele voltou a dar a oportunidade para o João Vitor como titular. Ele recolocou, porque para quem não se lembra, o Paulo Henrique estava oscilando. E o Paulo Henrique foi muito bem. E é o principal lateral direito do Vasco da Gama. O Cocão e o Hugo Moura também são escolhas do Rafael Paiva. Então o Rafael Paiva ele tem muitas margens aí positivas. Sabe? Ele tem muitos acertos. Quantos acertos eu citei deles aqui? Vários. Vários acertos. Compreende? Mas o Praxedes, infelizmente, é um erro. E é um erro que eu espero que ele tenha entendido que ele não pode cometer mais vezes. Eu acho que ele vai ter entendido isso? Eu acho que não. Mas a dificuldade é essa. O técnico claramente tem um jeito de trabalhar que é agregar, que é oxigenar elenco, que é colocar as peças para jogar. Isso é positivo em diversos momentos e isso é negativo no caso do Praxedes. Só nos resta confiar no discernimento do Rafael Paiva, que parece ser muito bom sobre essa situação. Próximo jogo tem que começar com o Couto, porque Praxedes não dá. Cara, ele vai ter o Coutinho, ele vai ter o Payet, ele vai ter alguns atletas aí com condições para ser utilizado nessa posição do Praxedes. Eu espero que sim. Eu espero que sim. William Luan Correia, obrigado. Vitor Salgado. Klaus é uma bosta. Acho que foram 2 pênaltis pro Vasco. Dito isso, o Vasco abriu mão de atacar no primeiro tempo. Praxedes e Rodrigues têm que ser devolvidos. Klaus é muito ruim. Eu acho que um foi até pênalti, que é a agarrada. Acho que foi pênalti. Mas é um lance discutível. O outro, com certeza, foi pênalti. A cotovelada no Praxedes. E sim, o Vasco abriu mão de atacar no primeiro tempo. O Vasco não atacou. Nem tentou. Assim, nos momentos que tentava, errava. Sabe? Então, foi um primeiro tempo muito ruim. Talvez o pior do Paiva. O pior com o Paiva. Com a bola. Sem a bola, foi um primeiro tempo de muita disputa, de muita competição. Vi até aqui um detalhe que o Matheus Cocão conseguiu 10 desarmes no jogo inteiro. Absurdo. Isso é um número altíssimo para um volante.
E o problema do Vasco foi com a bola. Com a bola, o Vasco fez um primeiro tempo muito ruim. E o Praxedes deveria ser devolvido, concordo com você. Vou repetir o que eu falei aqui, para que não falem que eu sou engenheiro de obra pronta. No último jogo, o Praxedes fez uma boa partida e eu falei que eu não teria ele no meu elenco. Nesse jogo, o Praxedes entregou o jogo e eu vou repetir. Eu não teria o Praxedes no meu elenco. E o Rodrigues, cara, não tem como eu definir, mas também eu vi muita gente se animando. Eu não me animei com nada, tá? Eu acho que ele não fez um jogo horroroso, mas eu também não me animei com absolutamente nada em relação ao que o Rodrigues apresentou. Dito isso, é a estreia dele. Ele merece mais oportunidade para que a gente possa ter um critério definido. Porque quando a gente fala do Praxedes assim, parece que a gente, tá implicando. Não. O Praxedes vai fazer 1 ano de Vasco. Eu sei exatamente qual é o jogador que ele é. Exatamente. Diz aí, Pedrosa, você não jogaria na vaga do Praxedes? Cara, eu sempre falo isso aqui, gente. O jogador profissional, pra estar no profissional, ele é de um nível muito acima dos meros mortais. Os caras só de chegarem lá, eles já são vencedores, entendeu? Eles já são muito acima dos meros mortais. Eu tentei jogar bola, eu sou um bom peladeiro, mas não tem nem comparação, assim. Se eu tivesse preparo, jogasse bola a minha vida inteira, talvez. Né? Jogasse bola que eu digo profissionalmente, né? Fisioterapeuta, fisiologista, preparação física, todo dia ali, focado apenas nisso. Mas não dá pra gente tratar um jogador que chegou no profissional em comparação com os meros mortais. Não tem comparação. O Praxedes, em qualquer pelada aí no Brasil, ele faria 30 gols. E não é assim, entendeu? Então, eu respeito muito os caras chegarem lá. Agora, dito isso, no nível deles, em relação ao nível deles, o Praxedes não pode ser titular do Vasco. É só isso. Tamo junto, Remo Noronha. Um abraço. Toski sai de casa com a ideia de prejudicar aqui. Esse é patético, né? Um árbitro de VAR. Patético, né? A verdade é essa. Às vezes a gente esquece que o VAR são só os mesmos árbitros olhando uma TV. Não vejo solução. Desanimador ver futebol com esses caras apitando. Os caras são muito ruins, né, mano? Os caras são muito ruins no campo, no vídeo, na bandeirinha. São pouquíssimos os caras que se salvam aqui no Brasil e nada vai mudar enquanto a profissionalização não acontecer. Eu já falo isso há muito tempo. Não tem, teoria da conspiração contra o meu time, pro meu time, tal. Não, cara, eles são horríveis mesmo. Eles são horríveis. Eles erram o tempo inteiro. Inteiro. Você na sua profissão, se você errasse tanto quanto esses caras, você já estaria demitido. Eu já estaria demitido do SBT se eu errasse tanto quanto esses bandeirinhas aí. É bizarro, pô. Bandeirinha, árbitro, tudo. VAR, enfim. É um lixo. A verdade é que essa. A arbitragem brasileira é desse nível. É horrorosa. Carlos Vitor Branco, tamo junto. Afonso Machado, tamo junto. André Henrique, jogo apático do nosso Vasco. Perdemos na ansiedade sem intensidade que já vimos. Mas é o time que temos, elenco curto. Mas vamos lutar. Vasco. Eu acho que o sentimento é esse, mano. Eu acho que o sentimento é muito esse, André. O jogo do Vasco no primeiro tempo foi muito ruim. O Atlético conseguiu construir o placar dentro desse jogo superior que fez ao Vasco. O erro grave do Praxedes. Acabou o jogo. Zé Gabriel entrou no lugar do Cocão fazendo cagada. O Zé Gabriel também. Ele vai perder espaço também, espero eu, com a chegada do Souza. Essa dupla de Bagre na zaga não dá, tem que vender. O Vasco precisa. Não sei nem se vender, cara. Acho que pra compor o elenco ali até serve. O problema é que o Vasco precisa de certeza. Sabe? Certeza. Emerson Rodrigues, terrorista, muito ruim, errou tudo. Eu dei minha opinião sobre o Emerson aqui. E a minha opinião é simples. Eu não espero nada. Só isso. O que vier vai me surpreender. De positivo, claro, né? Heitor Ataíde. Eu amo o Verrete, mas odeio que com ele os caras parecem só saber jogada de cruzamento. Time com o Coutinho no final e os caras jogando futebol. Então, cara, esse lance... É isso aí, torcida do Vascão. Cara, assim... Por incrível que pareça, né, o pessoal ainda cogita, né? Claro que se tiverem em condição... Fisicamente, Payet e Coutinho ainda cogitam deixar o Payet no banco.
tendo Praxedes no time. Pelo amor de Deus, cara, não dá pra pensar nisso. Né? Vasco tá se movimentando, o Vasco tá atrás de reforços. Tem o Mina, que pode chegar ali como zagueiro do Vasco. E assim, não tem como escolher, cara. Não tem como o Vasco escolher entre Payet e Coutinho. Tem que botar os dois pra jogar bola. Porque senão, cara, os caras que estão ali não tem metade. Acho que não joga nem metade da perna do Coutinho e do Payet. Então agora que o Vasco não está em tempo de escolher, tem que realmente correr atrás de substituir esses jogadores horríveis, porque não adianta nada o Payet tá voando, o Coutinho tá voando, e pega um Praxedes ali que entrega resultado, um Léo Pelé da vida. Então assim, realmente, hoje o Vasco não tem poder de escolha. Se tiver em condições Payet e Coutinho, Rafael Paiva, chega nesses caras de marcação, ó, dão a vida para marcar ali o que eles não conseguem, que o Payet não consegue, que o Coutinho não consegue, os caras jogar. Que o Vasco hoje não tem essa opção, cara, de deixar Payet no banco. Ah, vou jogar com o Coutinho, a gente perde em marcação. Bota os caras para marcar. Fala, dão a vida ali dentro de campo, que a qualidade técnica vai aumentar e muito com o Coutinho e Payet jogando juntos. É isso aí, torcida vascaína. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.